Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao quadro Bate-Papo Psicológico. Quase esqueci. Esse quadro que eu entrevisto algum convidado ou algum convidado me entrevista, tá bom? Hoje vamos falar com a psicóloga Maria Carolina com o tema Ansiedade nas Mulheres, tá bom? Vamos lá. Ela entrou aí, ó. Vou convidá-la. Oi, Maria. Oi, desculpa a Beleza? demora, gente. É porque aconteceu um probleminha aqui com o meu celular, mas agora eu consegui entrar. Um problema técnico? Um problema técnico, exatamente. Sim. Prazer, Ô, tá Murilo, dá pra falando. me ouvir direito aqui? Tá um pouquinho falhando, né? Tenta falar outra vez pra eu ver aqui. Vocês estão ouvindo ela, Vê pessoal? se, vê se você tá ouvindo, se alguém tá Isso, eu ouvindo tô, aí. eu tô ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo também? Então tá. Tô ouvindo bem. Uhum. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, tá? Se tiver algum problema na internet, alguma coisa, vocês podem estar falando, tá bom? Então, ok. Vamos lá então, Maria. Obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? E hoje vamos Nada. falar do tema ansiedade nas mulheres, né? Maria aí que aborda Uhum. bastante o tema Sim. dela, né? Maria, vamos Uhum. começar então, que a gente já começou Vamos. meio atrasadinho. O que é ansiedade para você, Maria? O que você entende de ansiedade? Então, né, a gente entende assim, ó. Primeiro vamos entender aquela ansiedade normal, né, que a gente Uhum, tem, todo mundo tem. E eu falo assim que não adianta a gente querer fugir da ansiedade, né? Porque ela sempre tá com a gente, assim, no nosso organismo, não tem como. sim, Então, a gente precisa entender que ela tem uma função no nosso organismo. Então, qual que é essa função que a gente tem desde dos nossos antepassados, né? Eles foram desenvolvendo isso, essa emoção, né? Então, essa ansiedade, ela está no nosso organismo para nos proteger de certa forma, né? É como se a gente tivesse, digamos que, a possibilidade de ter alguma reação diante de um evento estressor, muito estressor, né? Se a gente for pensar. Então, assim, por exemplo, se eu vi algum animal perigoso, de eu fugir, de eu não chegar perto. Então, essa ansiedade me protege de certa forma. O problema é quando a gente tem aquela ansiedade exagerada nos eventos que a gente não precisaria ter, né? Por exemplo, a gente está no mercado e bate aquela ansiedade, a gente está dirigindo e bate aquela ansiedade que é exagerada, não é propícia àquele momento que eu estou vivenciando, né? Então esse é o problema da ansiedade que a gente chama assim, dentro, né, dos artigos, a gente chama de patológica, que ela está ligado a um adoecimento, né? Algo que não é normal. Então a gente entende que é essa questão, é quando eu tenho uma ansiedade exagerada nos momentos que eu não precisava, que são cotidianos. Deu para entender? Vocês estão ouvindo bem ainda? Que eu não sei como que tá esse fone aqui. sim. Eu acho que o pessoal tá ouvindo, sim, viu? Vamos ver nos comentários aí. Falou que tá Ai, ouvindo. a Adna. A Adina tá aí Você também? também é linda, Adna. Vamos lá então, Maria. E os sintomas da ansiedade, então, qual que são? Eles são muitos, né, Murilo? Você pode até falar mais do que eu, porque você tá bem mais por dentro aí, né? Da ansiedade Sim. geral, assim. Mas assim, o que a Uhum. gente tem bastante é falta de ar, é o Uhum. coração acelerado, tremores, né? Tem gente que tem esses sintomas, muito suor nas mãos, né? Ou nos pés mesmo. A gente tem também o cansaço, que às vezes acontece, dores de barriga, né? Tem gente que às vezes relata essa necessidade, às vezes, de ir no banheiro, enfim, dar um incômodo, passar mal, de tanto nervoso, né? De tanta ansiedade. Tensão muscular, tem pessoas também que têm esse sintoma. Mas assim, isso eu vejo assim na clínica que é muito particular. Por exemplo, Uhum. eu sempre falo que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Desde sempre.
desde pequenininha. Infelizmente, eu tenho perfil ansioso. Então, Ah, eu conheço a peça. eu já sou uma pessoa que eu tenho já ele muito fisiológico, né? Então, eu tenho falta de ar, eu tenho o coração acelerado, mas eu, lógico que hoje eu já aprendi a controlar muito bem, né? Senão eu não estaria nem aqui falando com vocês, porque isso daqui para mim é ansiogênico. Mas, enfim, né? Estamos aqui. Então, assim, cada um vai sentir de uma maneira a ansiedade, né? Então, esses sintomas são mais gerais, assim, que é o que acontece, mas cada um vai ter. Eu percebo que cada pessoa age de uma maneira diante da ansiedade. Fora os pensamentos acelerados, né? Que eles são muito ruins, insônia, alterações de apetite. Então, tem gente que às vezes perde a fome da ansiedade, tem gente que quer comer mais, que tem essa necessidade, né? Às vezes não come nem por fome, mas é porque tá ansioso. Enfim, eu entendo que é mais esses sintomas assim que a gente verifica muito, né, assim, nas pessoas. Você tem algum para acrescentar aí, Murilo, que eu esqueci? Você falou mesmo os básicos, né? Que é falta de ar, realmente, entendeu? Esses daí são os mais comuns, né? Os menos comuns, assim, são sensação de desmaio, né? Tremores às vezes tem, entendeu? Mas esses são um pouco menos comuns. Você abordou os mais comuns mesmo, né? E Isso. já Eu acho. faz. Pode falar. Pode falar. Não, eu já ia perguntar da próxima pergunta, só que você ia complementar, né? Então, Sim, então, eu ia falar, né? Esses daí realmente de desmaio é bem difícil uhum. da gente ver, né? Sim. Eu acredito que pode estar ligado, às vezes, a uma consequência, né? Então, às vezes a pessoa tem uma alteração de apetite, ela não come muito bem, daí ela tá com ansiedade, ela tem aquela sensação de desmaio. É óbvio que ela vai desmaiar porque ela tá sem comer. Sim. Não tem como. Ela vai desmaiar porque ela não tá sem comer. Enfim, essa questão da tontura às vezes também tá ligada a quem tem labirintite, eu vejo muito isso. Então, às vezes a pessoa tem uma outra condição que, junto com a ansiedade, ela prejudica mais ainda, né? E daí tem esses sintomas mais agravantes aí que a gente vê, né? Verdade, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas também para estarem indo no médico, né? Porque ela pode já ter a condição que você falou, né? E depois já juntar com a ansiedade e pronto. Aí fica Exato, uma coisa exatamente. complicada. É horrível, nossa, é horrível quando a gente não consegue Sim. controlar, né? E daí é realmente isso, é às vezes descartar alguma coisa fisiológica, porque a pessoa às vezes acha que é ansiedade, né? Ou às vezes não sabe o que é, vai no médico, o médico mesmo, ele mesmo orienta, né? Olha, você tá com ansiedade, eu não tô vendo nada fisiológico aqui, não tem nada físico nos seus exames que me demonstra alguma coisa, né? Então isso daqui eu entendo que é psicológico, então isso acontece bastante. Verdade, né? Verdade, isso daí. A Adna comentando ali, Maria. Ó, ela chegou. Chega a desmaiar quando tem crise de ansiedade. Pior que é verdade, sim. Ah, ela falou. Às Não, vezes, peraí, deixa eu complementar. Ela falou: tem um paciente na clínica com esse sintoma, Maria. Chega a desmaiar quando tem essa crise de ansiedade. Você viu? exatamente. E acho às vezes até que por conta da falta de ar também, né? Pode ser que a pessoa Sim. desmaie, ela tá tão angustiada, tá com tanta falta de ar que realmente isso acaba também entrando ali com um sintoma bem difícil de se lidar. Então, enfim, mas é bem angustiante mesmo, né, Maria? Verdade. Você pode então ver que a gente pode meio que supor que um sintoma pode se ligar ao outro, né? Pelo jeito, Eu acho que né? faz muito sentido, né? Porque é uma chuva, né? Uma enxurrada de sintomas que cada indivíduo tem, então é muito particular. Às vezes a gente Uhum. até vê alguns estudos falando, tem mais prevalência disso, tem mais prevalência daquilo. E na verdade cada organismo vai reagir de uma forma, né? E Sim, daí vai verdade. acontecer, às vezes, uma cadeia de sintomas ali juntos que vão levar a uma consequência muito pior, às vezes, de uma crise normal de ansiedade, né? Então, por isso que a gente precisa tratar e não deixar passar, porque é bem incômodo, né? Realmente, realmente isso daí. E Maria, no seu dia a dia aí, né, na sua clínica, no dia a dia com as pessoas,
Quais sintomas, né, que você vê mais que as mulheres têm? Você vê que elas têm mais contato? Olha, eu recebo bastante assim na clínica é, questões relativas à carreira, acontece Uhum, bastante. Isso gera bastante ansiedade, às vezes uma dúvida do que fazer, do que seguir. É, sim, enfim, né, questão de orientação profissional, às vezes elas estão muito assim, sem saber realmente, né, que seguir. E querendo ou não, a sociedade cobra bastante, né? Familiares, então assim, você tem que decidir, você tem que saber. Questão de relacionamentos também é bem frequente, é bem uhum, amplo, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, de amizade. Então, assim, gera bastante ansiedade, às vezes, dependendo da pessoa com você se relaciona, né? A pessoa que você está se relacionando, às vezes, pode te gerar muita ansiedade. Por isso que também é sim. um fator ali para a gente perceber as nossas relações, o ambiente que a gente está, né? Isso é bem complicado. E, bom, eu entendo que é mais essas duas, assim, que eu vejo bastante, viu, Murilo? Ah, sim, carreira e Carreira, relacionamentos gerais. relacionamento. Uhum, sim. Hum, E os sintomas são aqueles lá que a gente descreveu que aparecem para você também? Que elas Isso, falem? isso. E daí eu Uhum, queria falar também que tinha uma questão aqui em relação a das mulheres sofrerem mais, né? Com a sim, sim, ansiedade. sim. Uhum. Isso que eu ia perguntar já em Então, seguida para você. O que que você acha? isso, isso. Então, assim, ó, se a gente for ver, é muito particular, né? É muito Uhum, diferente, homens e mulheres. Então, cada um uhum, tem as suas dificuldades, cada um, né, tem os seus, as suas, enfim, intempéries ali da vida que tem que passar e cada um tem uma cobrança, né? Mas as mulheres, diante de estudos que a gente já viu, a gente tem inúmeras questões, né? Já desde o começo lá da sociedade, que já tem um padrão que tem que se seguir, algo que tem que se atingir. Então tem já essa cobrança muito forte em cima das mulheres. Né? E daí a gente entra com outros fatores, como por exemplo a TPM, maravilhosa TPM, né? Ah, ajuda pra caramba, né? Ah, uma maravilha, uma maravilha. É a amiguinha da ansiedade, né? A gente tem também a gravidez, né? Que é um fator Também? também e isso muito relevante na vida da mulher, né? Uhum, A gente entende também as alterações hormonais, que eu acredito que a gente vai falar depois um pouquinho, né, sobre isso. A sim. gente tem também o controle de natalidade, que ele está nas mãos das mulheres, né? Que é o uso de contraceptivos para controlar, né? Enfim, uma família, né? O aumento de uma família. Então a gente tem essa responsabilidade sobre as mulheres. Hum, Questão também da falta, às vezes, de recursos, de creche, de escolas para os filhos, a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade de cuidar de uma casa. Muitas famílias, às vezes, têm né, o único recurso que tem ali vem da mãe, né? Vem da mãe, vem da mulher que cuida da família. Então, às vezes é uma mãe solo, às vezes é uma avó que sustenta ali a casa. Então, assim, já tem essa cobrança, esse peso de lidar sozinha ali com todas essas responsabilidades, né? Então, a questão da dupla jornada, né? Até anotei aqui, tô com uma colinha, ah, anotei aqui a sim. questão da dupla jornada, porque são coisas bem importantes da gente falar, porque tem Uhum, mulheres, né, aliás, tem famílias que escolhem essa dupla jornada. Então a mulher ela cuida tanto da família quanto ela trabalha, né? Que eu acredito que a maioria acaba sendo assim, outras preferem às vezes cuidar só da casa, dos filhos e o marido que trabalha. Então tem todos esses combinados, mas essa dupla jornada acaba ficando às vezes muito pesado, porque o trabalho de casa é pesado, o trabalho de fora é pesado, tem cobranças, né? Tem a questão dos patrões, às vezes, em cima, cobrando, tem a questão, às vezes, dos filhos, né? Que precisa sair, muitas vezes porque está doente, né? E tem todas essas questões, e às vezes pesa bastante para a mãe, né? Então, eu acho que isso é muito relevante da gente também entender as dificuldades. E entra os múltiplos papéis, né, que a mulher desempenha.
E acaba que pesa muito para ela ter todas essas funções, né? E é carreira, é estudo, é os filhos, é a família, é o futuro. Então, assim, a gente tem muita coisa. E dentro disso, todos os processos normais que a mulher passa, né? Que se ela quiser engravidar, ela vai engravidar. Tem a TPM, que frequentemente ela passa por processos difíceis. Então, assim, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eita, essa parte aí foi profunda, hein? Verdade mesmo, É pensando nisso bastante. daí, né? E, e acaba sobrecarregando mesmo, não tem o que falar, né? Nossa, é uma coisa muito Isso. pesada, um fardo muito, Uhum. muito, muito grande, né, pra mulher, né? Então, fica difícil A mesmo. gente não para, a gente não para pra pensar, a gente vai vivendo, né? Só que a É, sociedade cobra. A sociedade cobra da gente de cuidar de tudo, de dar conta de tudo. Então, por isso que se a gente se perceber uhum, nesses processos normais da nossa vida, como sendo mulher, se a gente se perceber muito cobrada, muito sobrecarregada, a gente precisa cuidar disso. Porque não, sim. né? Não tem como, hein? Então, deu uma travadinha aí? Ou Deu uma tá normal? travadinha. Eu ia falar pra você voltar um pouquinho de novo. Você falou a Tá, sociedade. pronto. Isso. Uhum, Então, o que acontece, né? A sociedade, ela cobra. E a gente precisa entender, às vezes, o nosso limite, né? Então, assim, olha, eu escolhi, né, ter esse processo na minha vida, eu escolhi passar por isso, eu escolhi ter uma família. Então, tudo bem. Mas eu não preciso dar conta de tudo, 100%. A gente não tem como, não sim. dá. E é inviável. Então, quando a gente se perceber sobrecarregado, é bom que se procure ajuda, ou às vezes uma rede de apoio, pessoas próximas que podem ajudar. Enfim, a gente fala disso mais pra frente aí, que a gente pode fazer. Mas eu entendo Verdade. que é mais questões aí que pesam, viu? É muita coisa, né? Dá pra fazer outra live com outro assunto só desses, só, né? Uhum, exatamente. E falando também das questões hormonais, né? Que você ia também entrar um pouco, né? Se já quiser pegar o gancho Isso. para estar Então, falando sobre. o que que a gente vê mais, assim, ó? Por que pode ser, a questão hormonal, ela pode entrar como um fator que desencadeia a ansiedade ou que aumenta a ansiedade? Porque a gente vê que há oscilação de hormônios. E quando a gente fala de oscilação de hormônios, a gente entende como alterações no nosso organismo. Podem ser boas e podem ser ruins, né? A gente não vai entrar muito no mérito de hormônios aí, porque, enfim, existem muitas substâncias, muitas questões assim particulares. Mas em respeito da mulher, a gente entende o estrogênio como, dentro da TPM, um hormônio que, quando ele cai, que é o que acontece no período de tensão pré-menstrual, quando ele cai, ele traz, digamos que alguns sintomas, seja de insônia, algumas alterações ali que a mulher tem que lidar todos os meses e principalmente a ansiedade. Então, a ansiedade é um dos sintomas que vem com a TPM, né? Então, a gente percebe irritabilidade muitas vezes, a gente percebe inúmeras alterações ali que a mulher tem que lidar frequentemente, todos os meses com isso. Então, isso também já é um fator que já gera um nervosismo, né? Tem mulheres que já estão ali preparadas para TPM, já irritadas antes de acontecer, porque vai passar por aquilo de novo todo mês. Então, é uma questão assim de que hormonal mesmo, né? Já propriamente esse hormônio, quando ele cai, quando ele diminui, ele já dispara alguns sintomas na mulher. Lógico que vai depender do organismo, algumas vai sentir mais, outras vai sentir menos, mas isso é o que acontece, né, no organismo das mulheres. E daí ele deixa aqueles hormônios do estresse mais abrangentes, né? Então, assim, a gente percebe que tem ligação sim com a ansiedade, que é um dos sintomas que acontecem ali na TPM, infelizmente. E daí quem já é Nossa, ansiosa já tem digamos, um fator a mais para a ansiedade, né, já se desencadeando. liga daí, né? Uhum.
E a mulher que ela, sim, e a mulher que ela espera, por exemplo, que nem você falou assim, ela já espera ficar ansiosa, ela espera ficar estressada. Ela já não está indicando, tá dando indicativo para a própria mente dela, para ela ficar Uhum, mais uhum. ansiosa. Exatamente, ainda bem que você falou disso. Por quê? É. Pelo menos assim, no modo como eu trabalho, a gente trabalha bastante os pensamentos, né? Uhum, E imagina se eu tô assim, num dia tranquilo, eu tô bem, tá tudo normal, não aconteceu nada. Mas eu já uhum. tô lá com o meu pensamento, sei lá, que na semana que vem eu já vou ter cólica, eu já vou ter insônia, eu já vou ter preocupações. Imagina se eu começo com esses pensamentos. A tendência é que as minhas emoções, elas estejam de acordo com o que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando que semana que vem eu vou ter dor muscular, eu vou ter dor de barriga, eu vou ter falta de ar, por exemplo, da ansiedade, a minha emoção vai ser de alegria? Difícil. Não, não vai, nunca, né? A não ser quem goste dos sintomas, mas daí não, né, não é normal. Mas então a gente já começa a disparar essas emoções através do que eu penso. Então por isso que a gente precisa, às vezes, até mesmo reestruturar o modo como eu estou pensando para que eu não sofra antecipadamente. Que daí eu vou ficar mais ansiosa ainda, em dobro, no período que eu tô, né, na TPM, e no período anterior, que às vezes eu poderia estar bem, aproveitando esse momento que eu tô disposta, que eu tô saudável, que eu tô bem, para fazer outras coisas, e na verdade eu fico pensando, fico remoendo essa coisa que ainda vai acontecer, né? Então isso é pior ainda. Então é melhor evitar mesmo, né, de estar pensando nisso, porque aí pode aumentar, né, tipo o dobro, né, do que pode vir as Isso. reações, né. Uhum, sim, sim. É uma questão complicada mesmo, né, reúne várias coisas. E Maria, o que que você acha que é a mulher, né, que sofre com tudo isso, Uhum. né, o que você acha que ela poderia estar implementando na rotina dela? Você acha que ela poderia ter uma melhora em alguma parte? Tem algum ponto de vista disso? Ó, então a gente precisa entender que são várias coisinhas, né, que geram a ansiedade, né? Uhum, Mas principalmente assim, ó, não tem como a gente é psicólogo, né, nós dois, então assim, não tem como a gente falar assim, se você fizer só isso, você vai tratar da sua ansiedade. Não, a gente sabe que existe um tratamento e é necessário, né? uhum, Então, assim, primeiro lugar, se existe algum incômodo muito grande que está afetando diversas áreas da sua vida, que está sendo difícil, que está sendo pesado, não tem como, a gente precisa tratar dessa ansiedade para que você consiga viver bem. Então, em primeiro lugar, a psicoterapia, né, tratamento. Caso necessário, o psicólogo ele vai indicar uma avaliação com um psiquiatra devido à necessidade medicamentosa. Não, às vezes não vai ser sempre necessário, né, a depender do caso, mas a gente pode, às vezes, precisar também da avaliação desse profissional, tá? Então, em primeiro lugar, se realmente está muito difícil, procure ajuda profissional. Psicoterapia e outras coisas que a gente poderia colocar ali, porque a ansiedade ela é muito assim de falta de controle, né? Se a gente for pensar, de se sentir muito vulnerável. Então, eu me sinto muito vulnerável ao meu ambiente, ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando. Então, quando a gente controla um pouquinho das situações, a gente pode evitar essa ansiedade de se prolongar. Então, como que a gente pode auxiliar nesse controle? Manter uma rotina, né? Se a uhum. gente manter uma rotina, já é um passo interessante para a gente se organizar e talvez evitar de acontecer alguns estressores, que se eu não tivesse me organizado, poderiam acontecer com mais facilidade. Então, manter uma rotina organizada, a prática de atividade física é muito bom, porque ela vai liberar naturalmente do nosso corpo aqueles hormônios da felicidade, né, de relaxamento. Então, assim, a gente poderia pensar em alguma atividade que cada um goste, cada, né, ache interessante.
Enfim, isso daí é autoconhecimento, a gente precisa entender o que a gente gosta, mas já ajuda, uma caminhada, algo nesse sentido aí, mas cada um vai saber o que fazer. Mas é só uma questão que poderia auxiliar, porque libera todas aquelas substâncias que a gente precisa, que são muito boas para o nosso organismo naturalmente, né? A questão do controle da respiração também. Pesquisem sobre respiração controlada, respiração diafragmática. Tem vários vídeos no YouTube bem legais que ensinam certinho como fazer. Isso pode auxiliar bastante para quem realmente tem aquela mais fisiológica, que eu falei do meu caso, né? Então a gente Sim. precisa realmente praticar, porque eu acho legal que, assim, ó, eu aprendi que a gente não respira direito, tá? A gente não respira hoje em dia, assim, pelo menos a maioria das pessoas, né? A Ah, gente deveria, isso, a gente deveria respirar como a gente respira quando é bebê, né? Sabe quando a barriguinha sobe? sim. E isso, a Uhum. gente vê, né, a Ah, barriguinha faz muito subindo. tempo. Exatamente, faz muito tempo, Sim. né? Mas enfim, a gente deveria respirar assim e não Uhum. pegar o nosso ar do peito, porque daí eu vou ficar Uhum. mais, às vezes, mais ofegante, né? Se eu puxo a respiração toda aqui pelo peito, na verdade tem que ser pelo diafragma. E daí a gente respirando assim, como o bebezinho faz, e soltando pela boca, a gente vai aprendendo de novo a respirar. Então isso também é legal, esse controle da respiração. E às vezes a gente colocar também questões de atividades de prazer ali na rotina, né? Uhum. Isso é bem importante. Então, assim, eu acho que essas coisas, né, elas podem auxiliar muito nesse controle da ansiedade, tá? E você tem alguma coisa para acrescentar, Murilo? Algo que você indique, assim, que seja legal? Que eu tô É vendo que aqui. nem você falou também, eu achei muito, muito legal, né? Ó, minha prima Hum, aqui falando aqui, amando a live. Ela é, ai, que ela, legal. ela, ela tem o filho autista, ela mexe com histórias lúdicas daí. Oi, Tato, tudo Nossa, bem? Falando nisso. Hum. Falando dessa parte, né, Maria, do ter prazeres, né? As pessoas pensam que, não sei, né, ter prazer diário é uma coisa muito difícil, que a pessoa tem que viajar para ter prazer, tudo. A gente uhum, pode ter um prazer diariamente ali, mesmo que seja um pouquinho, né, em alguma coisa que a gente gosta, com né? certeza. Voltando pro lado saudável, né, lógico, né? Isso, e na verdade é bem necessário isso, né? É o momento de Sim, autocuidado, né? sim. Aí a pessoa vê uma coisa que gosta, assim, né? Não precisa sair, às vezes dá pra. É muito difícil falar um exemplo porque é muito individual, né? Isso daí, né? Isso é particular, né, Porém, de cada um. é, porém, ela pode reservar uns minutinhos para ela, né? Assim, por mais que esteja corrida a vida dela, né? Ela pode separar aquele tempo para ela, né? Porque tem Sim, que ser uma prioridade também, né? sim, isso é bem necessário. Por quê? Porque com a correria do dia a dia, a gente realmente acha que não tem tempo, mas na verdade, se a gente se organizasse, a gente acha um tempo sim, nem que fosse 15 minutos, para às vezes você parar, ler um livro, para você assistir um episódio de uma série que você gosta, para você, enfim, confraternizar com alguém de casa, conversar. Então, assim, são pequenos momentos do dia que a gente poderia ter esses momentos de prazer e às vezes a gente deixa passar, porque acha que não tem tempo, porque tá na correria. Realmente tem dias que a gente não consegue se organizar. Mas na maioria dos dias, pelo menos dentro de uma semana, a gente consegue fazer um esforço para que isso aconteça. Né? Então é Uhum. importante olhar para as suas necessidades. Se realmente a gente Sim. não parar para olhar, a gente vai deixar passando e realmente nada vai acontecer. Né? A gente só Vai vai viver dentro de procrastinando. um estresse diário todos os dias, né? Dentro da ansiedade, enfim, isso é bem prejudicial. Sim, é verdade, realmente mesmo. E você acha que a família, né, da pessoa que está ansiosa, tudo, da mulher, né, ela pode ajudar também? E como que ela pode ajudar? Olha, é a mesma coisa assim de quando não precisa nem ser da família, né? Mas se a pessoa tem Uhum, contato ali, enfim,
e nota que aquela pessoa está com uma crise de ansiedade ou ela está passando por alguma dificuldade, eu acho que primeiro é a gente não julgar, né? A Sim. gente compreender, pelo menos respeitar. Olha, eu não entendo o que você está passando, mas eu respeito o que você está passando e eu valido isso, né? Eu entendo seus sentimentos e assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? É estar disponível para a pessoa, estar à disposição para conversar, estar aberto, né? E se realmente isso for muito exagerado, realmente indicar que ela procure alguém que possa ajudá-la de fato, né? De maneira efetiva ali. Às vezes o familiar ou o amigo, ele não sabe muito bem como agir, o que falar, né? Tem Uhum. pessoas que têm essa dificuldade. Então, assim, às vezes realmente é buscar alguém que possa orientar da melhor maneira. Então, às vezes eu entendo que é isso, é a gente compreender, respeitar, não julgar e realmente tentar, assim, tranquilizar aquela pessoa no momento que ela está em crise ou no momento que está mais difícil para ela ali e realmente levá-la a um profissional, enfim, eu acredito que só da gente não julgar já é um passo muito grande, porque tem gente que não busca às vezes ajuda por conta de julgamentos, né, por conta de pessoas que falam que não precisa se Hum, tratar porque isso é normal, ou porque isso é frescura, ou porque isso vai passar e que não é nada demais. E daí a pessoa realmente ela não busca uma ajuda porque ela acha que ela tem que ser forte, que ela tem que aguentar, que isso é normal. Né? Então eu acredito que o não julgamento já é um ponto muito importante. sim, já é uma barreira aí grande, né? Que se for derrubada, já é uma grande coisa, assim, para ajudar a pessoa, né? Sim, com certeza. Sim. Maria, estamos chegando ao fim aí, tá bom, gente? Conversei aqui hoje com a Maria com o tema ansiedade nas mulheres. Espero que vocês todos aí tenham gostado, tá bom? Tenham aproveitado tudo, tá? Uhum. Obrigado mesmo, Maria, por ter aceitado aí o convite, tá Imagina, bom? imagina. Você quer deixar algum contato aí, Maria? Como que a gente acha você, né? Como que fala aí suas redes sociais aí, o que que você tem aí? Certo, eu tenho o Face, né? O Facebook, o Uhum. Instagram, aí vocês podem procurar, é psicóloga Maria Carolina Dias, ou pelo Instagram também, acho que tá Maria Carolina Psi, Maria Carolina Dias Psi, vocês podem me procurar. Mas tem aí umas postagens aí no Instagram do Murilo, vocês me acham fácil por aí. E qualquer coisa, entre em contato com ele, eu estou à disposição caso vocês precisem. Que Sim. bom que você gostou, Vivi. A Vivi é minha prima. Ah, E que é? bom, ela tá sempre participando das minhas lives. Ah, que bom, que bom. Então é isso, Maria. Qualquer coisa a gente marca de novo, tá? Espero que você tenha gostado E também. Espero que todos aí tenham gostado, tá? Eu gostei muito. espero ter Então, ajudado vocês, né, de alguma forma, aí com alguma informação. Mas assim, não deixem de procurar ajuda, né? Quem realmente tem essa dificuldade, porque isso é muito ruim, né? A gente não sim, precisa ficar passando enfim, por essas dificuldades sozinho. A gente precisa sim de auxílio, de ajuda, né? E o profissional ele pode ser essa ajuda que a gente precisa. Ai, que bom que verdade. você gostou, Thaís. É, hoje em dia tem tratamento, né, para tudo isso daí a gente não precisa ficar sofrendo sozinho, né? Isso, exatamente, exatamente. Realmente. Obrigado aí, viu, Maria? Muito obrigado mesmo Imagina, pela imagina. participação. Vamos aí, a próxima, hein? Pode deixar, vamos marcar já a próxima. Tá bom, então. Tchau, Tá bom? Maria. Tudo de Tchau, gente. bom. Uma Tchau, boa tarde gente. para Boa vocês. tarde. Tchau e até mais. Tchau.